Bem, amigos, você já pensou sobre a frase: o assento de seu banco é flutuante, em caso de queda no mar, use-o para flutuar. Mas e se o seu voo será sobre terra? Hoje vamos contar os casos reais de 12 aviões que caíram nestas florestas. Muitos aviões seguiram a programação de voo e atravessaram extensas florestas, porém alguns deles caíram em meio a essas paisagens remotas. Às vezes, um pouso forçado pode salvar muitas vidas, mas quando o controle da aeronave é perdido, são raros aqueles que sobrevivem. Ainda assim, há relatos de episódios em que um único sobrevivente ficou para contar a terrível história após a queda do avião. Em 24 de dezembro de 1971, véspera de Natal, o voo Lança 508, operado pelo Lockheed L-188, envolveu-se em um acidente. A aeronave fazia um voo doméstico regular de passageiros de Lima para Pucallpa, no Peru, quando caiu durante uma tempestade. O ocorrido resultou na fatalidade de 91 pessoas, incluindo todos os 6 tripulantes e 85 dos 86 passageiros a bordo. A história teve uma única sobrevivente, Juliane, de 17 anos, que, presa ao assento, sobreviveu a uma queda de 3.000 metros na floresta amazônica. Mesmo com uma clavícula quebrada, um corte profundo no braço direito e um ferimento no olho, Juliane conseguiu caminhar pela densa selva por 11 dias, até ser resgatada por pescadores locais. Investigações revelaram que a aeronave estava voando a cerca de 6.400 metros acima do nível médio do mar, quando entrou em uma área de tempestades e turbulência severa. A tripulação optou por continuar o voo, apesar das condições climáticas perigosas à frente. Possivelmente, peruanos atribuíram a causa do acidente ao voo intencional em condições climáticas perigosas. Em 3 de setembro de 89, o voo Varig 254, operado pelo Boeing 737, caiu no estado do Pará durante a última escala em Marabá. A tripulação inseriu um rumo incorreto no computador de voo, levando a aeronave para uma área remota da selva amazônica. As tentativas de encontrar um aeroporto alternativo foram infrutíferas e o avião ficou sem combustível, caindo em uma área remota da mata, mais de 1.000 quilômetros ao sul de Belém. O avião caiu em meio à densa floresta amazônica e uma sequência de choques violentos e barulhos ensurdecedores tomou conta da aeronave. Enormes árvores com altura entre 30 e 40 metros danificaram implacavelmente a fuselagem e as asas do avião, arrancando pedaços de metal um após o outro. 2 enormes troncos causaram um estrondo tremendo ao arrancar ambas as asas. A turbulência fez com que um passageiro que estava no corredor fosse lançado para fora da cabine. O impacto final distorceu o avião, fazendo com que os assentos se deslocassem e empilhassem-se na escuridão, criando uma cena de destruição. Dos 54 passageiros e tripulantes, 12 não sobreviveram e muitos outros ficaram feridos. Os sobreviventes foram resgatados 2 dias depois. O acidente foi causado por negligência da tripulação de voo, especialmente um erro na leitura do rumo correto do plano de voo pelo comandante. O copiloto também copiou a configuração do painel do comandante em vez de verificar o plano de voo corretamente. Além disso, outros fatores contribuíram para o acidente, como a não percepção de sinais de rádio adequados, falta de verificação da posição e rumo contra marcos geográficos e o atraso na chegada da aeronave, que não foi adequadamente investigado pela equipe de apoio da companhia aérea. Em 26 de junho de 88, o voo Air France 296, operado pelo Airbus A320, caiu, quando a aeronave realizou um sobrevoo a uma altitude muito baixa, atingindo as copas das árvores da floresta no final da pista, o que resultou na queda. Os relatórios oficiais concluíram que os pilotos voaram muito baixo e muito devagar.
não conseguindo enxergar a floresta, o que resultou em uma colisão acidental com as árvores, voando acidentalmente para dentro da floresta. O piloto contestou o relatório, alegando que um erro no sistema do avião o impediu de aplicar impulso e puxar para cima. O impacto causou a ruptura da asa direita e o derramamento de combustível, seguido por um incêndio imediato. Durante a evacuação da aeronave, os passageiros enfrentaram dificuldades para desapertar os cintos de segurança, já que o mecanismo era diferente dos cintos de segurança de automóveis. Infelizmente, 3 pessoas não conseguiram escapar e 34 passageiros precisaram de hospitalização por ferimentos e queimaduras. A aeronave foi consumida pelo fogo após o ocorrido. O voo Alitalia 404, operado pelo Douglas DC-9, era um voo internacional de passageiros programado para viajar da Itália para a Suíça em 14 de novembro de 90. Infelizmente, o avião caiu em uma floresta na Suíça ao se aproximar do aeroporto de Zurique, resultando na fatalidade de todas as 46 pessoas a bordo. Uma investigação suíça concluiu que o acidente foi causado por um curto-circuito que levou à falha no sistema de direção da aeronave. Esse mau funcionamento passou despercebido pela tripulação, que provavelmente acreditava estar na rota correta até o acidente. Durante a aproximação ao aeroporto de Zurique, o display do sistema de pulso por instrumentos do piloto forneceu valores incorretos, devido a um receptor defeituoso, indicando falsamente que a aeronave estava cerca de 1000 pés acima da altitude real. Esse problema impediu o sistema de alerta de proximidade do solo de detectar a situação e emitir um aviso. O impacto inicial da aeronave foi contra a árvore do lado direito, resultando no desprendimento de partes essenciais da aeronave. Isso causou uma perda de sustentação assimétrica e levou a um rolamento para a direita, culminando em uma colisão quase invertida contra uma montanha. Em 6 de junho de 92, o voo Copa Airlines 201, operado pelo Boeing 737, enfrentou problemas causados por leituras defeituosas dos instrumentos cerca de 29 minutos após a decolagem do aeroporto. O avião entrou em um mergulho e se desintegrou no ar, caindo na selva da Darien Gap, no Panamá. Antes do acidente, o capitão solicitou informações meteorológicas devido às condições de mau tempo e, em seguida, pediu permissão para voar em uma rota diferente. A aeronave enfrentou problemas com seus instrumentos pouco antes de retornar à rota original, causando confusão entre os pilotos. Isso resultou em um mergulho em alta velocidade e descontrolado, levando à desintegração da aeronave. A investigação revelou que o problema foi causado por um chicote elétrico defeituoso nos instrumentos de referência de atitude da aeronave. Além disso, a falta de treinamento adequado e a configuração não padronizada do cockpit entre as aeronaves da frota da empresa também contribuíram para o acidente. Relatos de testemunhas oculares mencionaram uma possível explosão antes da queda do avião, mas esses relatórios foram descartados pelas autoridades de aviação. A queda resultou na fatalidade de todas as 47 pessoas a bordo. Em 29 de setembro de 2006, ocorreu a terrível colisão envolvendo o voo Gol 1907, um voo doméstico que fazia a rota de Manaus para Brasília e Rio de Janeiro. A aeronave colidiu com um jato executivo Embraer sobre Mato Grosso. O impacto provocou a ruptura de metade da asa esquerda do Boeing e resultou na fatalidade de todas as 154 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulantes. O jato executivo sofreu sérios danos, mas miraculosamente conseguiu pousar com os 7 ocupantes a bordo, todos sem ferimentos. A investigação do acidente apontou para erros de controle de tráfego aéreo e falhas por parte dos pilotos do jato executivo como fatores que levaram à colisão. As equipes de resgate trabalharam incansavelmente por semanas para recuperar e identificar as vítimas, enfrentando desafios em meio à densa selva. A colisão trouxe à tona questões preocupantes sobre o cenário que permitiu que 2 aviões modernos equipados com sistemas anticolisão colidissem. Em 3 de janeiro de 61, o voo Aero 311 seguia sua rota programada quando a aeronave Douglas DC-3 acabou caindo em uma floresta na Finlândia. Inicialmente, a decolagem do voo atrasou e, durante o trajeto, os pilotos não cumpriram os regulamentos de altitude, voando abaixo do nível mínimo permitido.
No último contato de rádio com o controle de tráfego aéreo, o avião iniciou uma tentativa de pouso, mas de forma inesperada virou à esquerda, perdeu o controle e acabou caindo na floresta. Infelizmente, os socorristas não puderam resgatar nenhuma das 15 pessoas a bordo devido às intensas chamas. A investigação concluiu que não havia defeitos técnicos, colisão com árvores ou explosões que causaram o acidente. A causa provável foi determinada como falha do piloto ao fazer uma curva à esquerda. As autópsias revelaram que tanto o piloto quanto o copiloto estavam embriagados, tornando-os inadequados para operar o avião naquele momento e negligenciando sua responsabilidade pela segurança do voo. É importante destacar que tanto o Tratado Internacional de Aviação Civil quanto os contratos de trabalho dos pilotos proibiam expressamente o consumo de álcool durante o comando de um avião, mas essas regras foram ignoradas pelos pilotos. O voo Thai 307, operado pelo Douglas DC-7, era um voo regular entre a França e a Costa do Marfim, com escala em Mali, em 24 de setembro de 59. A aeronave sofreu um acidente durante a decolagem do aeroporto na França, colidindo com árvores após atingir uma altitude de 30 metros. O impacto na floresta resultou na quebra da fuselagem e em um incêndio. Após o acidente, alguns passageiros foram lançados para longe dos destroços devido à força do impacto. O local remoto e a escuridão dificultaram o trabalho das equipes de resgate, que enfrentaram problemas para chegar ao local com seus veículos. Todos os tripulantes e 45 dos 56 passageiros a bordo não resistiram e os outros 11 passageiros ficaram gravemente feridos. A causa provável do acidente foi atribuída a uma combinação de fatores, incluindo a diminuição da razão de subida da aeronave com o aumento da velocidade por alguns segundos, falta de referências visuais e não manutenção da velocidade ótima de subida. O voo 5055 da Lotte Polish, operado pelo Ilyushin Il-62M, era um voo internacional de passageiros programado de Varsóvia, na Polônia, para Nova York, em 9 de maio de 87. O avião caiu em uma floresta perto de Varsóvia, 56 minutos após a partida, devido à desintegração de um eixo do motor devido a rolamentos defeituosos do motor número 2. Isso levou a uma falha catastrófica dos motores esquerdos e a um incêndio a bordo, resultando na destruição de todos os sistemas de controle de voo e na queda da aeronave. O acidente resultou na fatalidade de todas as 183 pessoas a bordo, tornando-se o desastre aéreo mais fatal da história da Polônia. O voo Aeroflot 7841, operado pelo Tupolev Tu-134, era um voo doméstico soviético que partiu de Mist, atual São Petersburgo, em 1º de fevereiro de 85. Logo após a decolagem, ocorreu uma rápida perda de potência e superaquecimento da temperatura do tubo de jato a uma altitude de 35 metros e velocidade de 325 km/h. A tripulação tentou controlar a situação, mas relatou falhas em ambos os motores. A aeronave continuou a subir, mas ao 65 segundos após a decolagem, um alarme de vibração excessiva indicou a falha do motor direito. Em voo, o motor direito falhou completamente e o piloto tentou manter a velocidade iniciando uma descida, mas acabou colidindo com árvores em uma floresta. O local do acidente foi encontrado a 10 km a leste do Aeroporto Nacional de Pulkovo, após 3 horas de busca. A investigação concluiu que ambos os motores falharam devido à ingestão de gelo, que causou a parada do compressor e superaquecimento das pás da turbina. No entanto, os investigadores não puderam determinar a origem do gelo devido aos danos significativos causados à aeronave e aos motores. Dos 8 ocupantes, apenas 22 sobreviveram à queda da aeronave.
O voo Britannia Airways 105 era um voo fretado internacional que transportava principalmente turistas britânicos com destino à Iugoslávia em setembro de 66. A aeronave transportava 110 passageiros e 7 tripulantes, mas acabou colidindo com árvores em uma mata próxima à Eslovênia, resultando na fatalidade de 98 pessoas a bordo. O relatório oficial do acidente apontou como causa provável um ajuste incorreto do altímetro pelo piloto em comando, que não configurou o valor correto de pressão, conforme informado pelo controle de tráfego aéreo. Além disso, o altímetro do copiloto também estava mal ajustado, o que resultou em uma aproximação muito baixa e, consequentemente, o choque com a mata próxima à pista. A tripulação também pode ter sido afetada por uma ilusão de ótica, considerando que o avião se aproximava da mata com um ângulo aparentemente maior do que realmente estava, devido ao terreno florestal escuro e abaixo. Isso, combinado com as leituras de altitude incorretas e a falta de marcos visuais, contribuiu para a queda do avião. O voo 981 da Turkish Airlines, operado pelo McDonnell Douglas DC-10, era um voo programado de Istambul para Londres, com escala em Paris, em 3 de março de 74. O avião sofreu um acidente nos arredores de Paris, resultando na fatalidade de todas as 346 pessoas a bordo. A causa do acidente foi a abertura incorreta de uma porta de carga na parte traseira do avião, que provocou uma descompressão explosiva e danificou os cabos críticos de controle da aeronave. A falha estava relacionada a um projeto inadequado das travas da porta de carga, que abria para fora e era vulnerável a abrir em grandes altitudes sob pressão normal em voo. Além disso, ajustes inadequados na alça de fechamento e uma falha na instalação de uma placa de suporte contribuíram para o acidente. A aeronave DC-10 perdeu totalmente o controle após a explosão da porta de carga, colidindo com árvores na floresta a uma velocidade elevada, resultando em fragmentação da aeronave e na fatalidade da maioria dos passageiros e tripulantes. O local do acidente foi limpo e semeado com novas árvores, e um monumento foi erguido em memória das vítimas. O acidente do Learjet 25D prefixo PTLSD, em 96, foi um voo ocorrido no dia 2 de março, que partiu do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, no Distrito Federal, com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no estado de São Paulo. A aeronave chocou-se contra a Serra da Cantareira, matando 2 tripulantes e 7 passageiros, incluindo todos os integrantes da banda de rock cômico Mamonas Assassinas. Não houve sobreviventes. A aeronave em questão tratava-se de um Learjet 25D, de propriedade do próprio operador Madrid Táxi Aéreo, uma empresa de táxi aéreo com sede em Ribeirão Preto. A aeronave estava com todas suas inspeções obrigatórias e documentações em dia, assim possuindo autorização para a realização do serviço de sua finalidade. O acidente foi classificado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, CENIPA, como uma colisão com o solo em voo controlado. Entre os fatores investigados pelo órgão que auxiliaram na dinâmica do acidente estão a exaustão dos tripulantes após uma longa jornada de trabalho sem descanso, o temperamento autoritário do piloto em relação à passividade do copiloto, o desencontro de informações entre o avião e o solo, oriunda de uma fraseologia inadequada, o desconhecimento da tripulação da carta aeronáutica do aeroporto de destino e a existência de fatores do meio ambiente e externos que dificultavam a orientação do piloto, como a baixa densidade demográfica da serra, que dificultava a visibilidade principalmente à noite. O difícil acesso ao local do acidente acabou por atrasar o socorro que só ocorreu na manhã do dia seguinte, e no local foi constatado o óbito de todos a bordo da aeronave. O acidente causou uma forte comoção popular, o que levou cerca de 100.000 pessoas a participarem do cortejo fúnebre dos membros da banda. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.